deixe tudo para trás. Sim, nova vida você vai ganhar se a Jesus se entregar. Vale a pena tentar, vem experimentar o amor de Deus em mim. Está também em você, está vivo em nós, tem um nome, é Jesus. A verdade, o caminho e a luz. Jesus é a verdade, o caminho e a luz. E é exatamente por termos esta consciência é que nós criamos o programa Momentos de Fé e pedimos licença para chegar em sua casa mais uma vez. Saudações a você, a todos os seus familiares. Saudações também a todos vocês que nos acompanham pelos meios de comunicação virtuais, na internet. Hoje nós temos em nosso programa uma presença que eu considero muito preciosa. Ele nem sabe ainda, mas eu passei a considerar uma presença na minha vida muito preciosa a partir do momento que eu conhecia o doutor Luiz Fernando Veloso, um dos médicos da Junta Médica da Santa Casa de Montes Claros, e que tem uma presença muito significativa na vida do hospital e na vida das pessoas, em nossa região. Ele está ligado à equipe de transplantes na Santa Casa. Ele vai falar um pouco mais sobre isso. O tema que nós vamos desenvolver com ele hoje é transplantes, o quadro atual dos transplantes no norte de Minas e a cirurgia de transplantes e a fé. Doutor, seja bem-vindo, a casa é sua. Eu disse que o senhor se tornou uma pessoa muito especial porque o ano passado, na inauguração do setor de transplante lá, da área dos transplantes na Santa Casa, eu estive lá e o vi falar. No final da fala eu lhe disse que considerei muito rica a sua forma de se expressar e o seu cuidado com a vida. Eu achei muito positivo isso. E quem cuida da vida ganha lugar importante no coração da gente, porque com certeza está em comum acordo com Deus, nosso Senhor. Amém. Sinta-se à vontade em nosso programa, pode... Eu fiz algumas colocações aqui, mas se apresenta melhor para o povo. Pode ficar à vontade, a casa é sua. Meu nome é Luiz Fernando, eu sou um Montes Clarense. Eu nasci na Santa Casa. Eu não tenho problemas com a idade, então foi em 1973. E eu caminhei muito aí. Eu saí de Montes Claros, eu tinha 16 anos. E voltei para cá aos 37. De modo que no retorno eu tinha mais história fora do que dentro, de Montes Claros. Mas, sem dúvida alguma, foi uma escolha, um caminho que Deus me deu e que foi extremamente enriquecedor do ponto de vista da minha realização como pessoa, como médico e como pai, de modo que é gratificante estar aqui hoje e ouvir tudo que o senhor disse, Obrigado. Mas o senhor queria que a gente falasse hoje da atividade do transplante aqui, não é isso? Eu vou cutucar muito nesse assunto, viu? Eu vi que você ficou emocionado, eu fico feliz. A gente fala de coração mesmo, doutor, porque percebe a sua presença, na sua presença a importância do médico para a vida de quem está em casa, para a vida do nosso povo. E o senhor representa muitos médicos que, de fato, assumem um lugar muito significativo na vida do povo Montes Clarense e em toda a nossa região. Então, para o senhor ficar emocionado mesmo, porque com a minha sinceridade é uma demonstração de gratidão. Eu fico grato por todas as pessoas que, em nome de todas as pessoas, eu fico grato, porque eu sei que elas precisaram muito e encontraram e têm encontrado apoio no senhor e muitos outros médicos. E eu acho muito bonita a presença do médico na vida do povo, porque o médico é o cura de corpos,
é aquele que lidando com a medicina, na lida com a medicina, ele ajuda as vidas cientificamente, e isso por graça de Deus, né, que o conduz e o orienta com sua sabedoria divina. E o sacerdote é o cura de almas, né? E o senhor vem aqui hoje também porque é uma pessoa de fé. Conheceu o pai, que é o diácono Fernando, né? Manda um abraço para ele, manda um abraço para sua mãe também, para sua esposa, seus filhos, sua família. E como pessoa de fé, então nós vamos trabalhar um pouco essa dimensão do transplante, a medicina, a fé. Então, doutor, olha só, eu estou querendo chamar de padre, né? Então, doutor Fernando, eu gostaria de pedir para o senhor começar falando um pouquinho para nós sobre o quadro atual dos transplantes em nossa região. O que o senhor tem a dizer para nós? Olha, o Sistema Nacional de Transplantes, né, que é o órgão que regula toda a atividade transplantadora no país, é reconhecido internacionalmente como modelo e copiado no mundo inteiro, né? Em medicina a gente tem 3 coisas que nos orgulham. A primeira, nos orgulham nós brasileiros, né? Nós somos modelo na vacinação infantil, uma das maiores coberturas vacinais com recursos públicos do planeta. Nós temos um excelente programa de atenção ao paciente HIV e AIDS, também copiado no mundo inteiro, mas nós somos o maior sistema público de transplantes do mundo, né? Nós temos o Brasil. O Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo. Nós temos um sistema de transplantes maior do que o brasileiro no mundo, que é o americano, mas ele é privado, né? Então, o maior sistema público de transplantes do mundo é o brasileiro, mas não só pelo tamanho ele é copiado, mas pela forma segura, e pela forma de distribuição da riqueza da vida que ele pressupõe no seu fundamento, na sua raiz, né? E em Montes Claros, a gente já tinha atividade do transplante de rim e de córnea há muitos anos. Nós já completamos aproximadamente 500 transplantes de rim realizados aqui em Montes Claros. Sem dúvida nenhuma, um dos maiores serviços de transplante de rim do nosso estado. Montes Claros. Montes Claros. E de 2011 para cá, nós passamos a fazer o transplante de fígado, né? O transplante de fígado em Montes Claros foi o primeiro e continua como único serviço de transplante de fígado do interior de Minas Gerais. Só existe transplante de fígado disponibilizado em Belo Horizonte ou aqui em Montes Claros. Não tem nenhuma outra cidade. Para o senhor ter uma ideia, são apenas 11 cidades no Brasil que não são capitais e que têm esse tipo de atividade. Então, Ribeirão Preto, Campinas, são cidades muito desenvolvidas, reconhecidamente polos universitários e polos de tecnologia que dispõem desse tipo de serviço, né? E Montes Claros passou a contar com isso desde 2011. Doutor, o senhor falava que o Brasil é exemplo e modelo, né? Em muitos aspectos na atividade de transplante, né? Veja que curioso, né? Ainda que no nosso país nós tenhamos que lidar com a triste realidade de um governo que não investe como deveria investir, né, na saúde. Nós hoje, por exemplo, no Brasil nós temos a crise da saúde, a crise da falta de investimento, de fato, que dignifique esse trabalho, tanto para as juntas médicas em todo o país e tanto para que também se favoreça o cuidado ao povo na sua saúde, né? É interessante o senhor colocar isso. Existem outros domínios, como eu citei, que são desenvolvidos dentro do sistema público de saúde. Nós brasileiros, todos os latinos, isso não são só os americanos, né, os latinos da América, mas os latinos europeus também, eles têm uma frequente percepção do que é público não é de ninguém, não é? Então há uma falta de percepção de propriedade do povo do que é público. E isso é que limita o desenvolvimento desses sistemas,
A partir do momento que isso é encarado como uma propriedade das pessoas, a forma como as pessoas enxergam este pedaço da sociedade passa a ser uma forma de responsabilidade, uma forma que exige responsabilidade no trato, né? E isso é o que talvez de mais fundamental a gente precisasse, né, evoluir. Mas nós estamos nesse caminho. Eu acho que nós temos um elemento fantástico já construído e que é o núcleo a partir de onde isso pode crescer, que é o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, a gente está acostumado a escutar muito mais críticas do que elogios, não é? Mas na concepção, na forma como ele foi desenhado, ele é muito próximo do ideal, muito próximo. É uma pena que a forma como ele é tratado, sim, pelos governantes, pela própria sociedade, pelos prestadores de serviço, nem sempre é proporcional ao brilhantismo da concepção, né? Isso é interessante o doutor colocar, porque é isso que a gente precisa compreender, né? Às vezes a gente desvaloriza, minimiza uma proposta em si, um jeito de administrar o cuidado para com uma determinada situação, como é o caso, o senhor fala do SUS, né? Sistema Único de Saúde. Quer dizer, a proposta é interessante, o que está realmente faltando é empenho de todas as forças. Sem né? dúvida alguma, sem dúvida alguma. Né? Há deficiências de financiamento, há deficiências de gestão, isso não pode ser confundido com deficiências na concepção, porque senão nós vamos passar a eternidade reconstruindo. É verdade. Não é? É verdade. É isso. Bom, em relação à atividade do transplante, a gente desenhou um pequeno mapa aí de onde Montes Claros se localiza no Brasil, né? Em relação à disponibilidade de serviços. E acho que a gente, a partir do ponto que o senhor citou a questão da limitação do sistema público de saúde, eu gostaria de aproveitar um gancho. Porque todo transplantador que organiza serviço enxerga como desafio principal a oportunidade da doação de órgãos. Esse é o principal limitante do tamanho da atividade. Em nenhum lugar do mundo, foi possível atender todas as pessoas que precisavam com o melhor que se podia oferecer de doação. Em todos os lugares. Nenhum lugar isso se resolveu. Então esse é o medo de todo transplantador. Mas eu não esperava nunca encontrar um desafio a mais aqui, que é reflexo da fragilidade do sistema público de saúde da nossa região. Os pacientes que precisam, eles chegam numa velocidade por volta de 1/8, 8 vezes menos do que a velocidade que deveriam chegar. Será que é porque a gente tem menos gente que precisa? Engana-se, né? Na verdade, isso ocorre porque o sistema é tão frágil que os pacientes não chegam, eles não têm acesso, eles morrem antes de chegar ao sistema. E isso sim é um reflexo da fragilidade do fluxo, da rede, que faz com que os pacientes que têm problemas sejam identificados e sejam então trazidos até aqui. Até erros conceituais. Existem limitações no conhecimento das pessoas, não só para saber que existem os pacientes, mas saber que existe o sistema de saúde, o sistema transplantador em Montes Claros, mas fundamentalmente até para identificar quem são esses pacientes. Então, isso a gente tem trabalhado bastante junto à Gerência Regional de Saúde, junto ao Sistema de Atenção Primária à Saúde, para tentar modificar essa realidade. Doutor, isso coloca, isso mexeu num assunto que eu ia puxar já, e legal, isso é bom. E uma coisa que me deixa assim, curioso, eu tenho certeza que as pessoas que estão em casa também gostariam de saber, como é que fica esta realidade da fila
sabe? Para receber um órgão. É um assunto tão fino. A questão da porcentagem, a previsão de transplantes. Na área do senhor, mais especificamente, que tipo de transplante são feitos. E assim, a porcentagem de sucesso até, resultados. Claro. Então, vou dividir isso em 2 segmentos. O primeiro, o transplante de rim, né? Nós temos aí na fila aproximadamente 280 pessoas que estão em hemodiálise e esperam um rim para melhorarem a qualidade de vida. Elas são de toda a nossa região? Toda a região, Montes porque o Claros único e lugar região. que faz transplante de rim é em Montes Claros e na região é na Santa Casa de Montes Claros. O único lugar que faz transplante de órgãos e tecidos é nesse hospital. De uma macro-região que ultrapassa Minas Gerais. Ultrapassa Minas Gerais. Porque o transplante de órgão, para você ter ideia, a gente transplanta de rim os pacientes que estão em hemodiálise em Guanambi, no sul da Bahia. Sul da Bahia. Então, assim, entre Belo Horizonte e Salvador, não tem transplante de fígado. A não ser Montes Claros. Entre Belo Horizonte e Vitória da Conquista, não tem transplante de rim, a não ser Montes Claros. Então, a área é grande. Então, existem 280 pacientes aproximadamente em fila do transplante de rim e um número muito menor, um número da ordem de 10 pacientes na fila de espera do transplante de fígado. Isso reflete na velocidade com que os pacientes são transplantados, que é a primeira premissa que o senhor perguntou de qualidade, não é? Sim. Então, pro transplante de fígado, a probabilidade de uma pessoa conseguir um enxerto em um fígado novo em 90 dias em Montes Claros é da ordem de 85%. Isso é muito bom. Muito bom. Isso é muito superior ao restante do Brasil. Nesse marcador de qualidade, o nosso serviço é superior à média nacional, né? Melhor do que Minas Gerais, é melhor do que o restante do Sudeste. Em relação ao resultado do transplante, né? O senhor perguntou sobre a probabilidade disso dar certo, né? O transplante de fígado transplanta pacientes que têm pelo menos, se não transplantados, têm pelo menos uma probabilidade de morrer em 3 meses superior a 30%. É enorme. Por isso tem menos pacientes na fila do fígado do que do rim, porque eles chegam e são transplantados, ou eles não chegam e morrem. E esses pacientes, depois de transplantados, eles atravessam realmente uma transformação da vida, eles são renovados. Porque a probabilidade de sucesso do paciente estar vivo com o enxerto funcionante em Montes Claros ao final de um ano depois do transplante, a probabilidade é de 90%. Isso é muito alto. Isso é muito alto. Isso para o senhor ter uma ideia, a probabilidade de sobrevivência após o transplante de fígado no Brasil ao final de um ano é da ordem de 74%. O resultado de Montes Claros é superior à média brasileira, é muito parecida com a probabilidade de sobrevivência de um paciente que é transplantado de fígado na Europa, em qualquer país da Europa, e é um pouquinho inferior ao resultado americano. Então, do ponto de vista de resultado, a partir do momento em que o paciente é transplantado, o nosso resultado é muito bom. A partir do momento onde o paciente entra na fila, ou seja, a probabilidade dele de fato receber o enxerto, também é ótimo. Mas nós somos frágeis em fazer esses pacientes chegarem até o serviço. Porque isso depende do sistema, né? Depende mais do que do serviço de transplante, depende do sistema. Precisa de todos. Precisa de todos. E é o que o senhor falava lá no início, né? Às vezes se pensa só no médico em si, na situação. Quer dizer, o médico, a equipe, o hospital está ali, mas precisa da consciência de todos. Da rede. Eu penso, da rede. E eu vejo que uma coisa muito interessante, doutor, que a gente está tratando desses assuntos todos, e o pessoal falou muito comigo sobre a questão da realidade da campanha da fraternidade esse ano, que trabalha a questão da campanha da fraternidade e o tráfico humano. Certo. E um dos braços
da reflexão da campanha da fraternidade é a preocupação em relação à questão do tráfico de órgãos. E o senhor, na área da saúde, né, está muito preocupado em cuidar das pessoas e encontrar formas e respostas para salvar essas vidas, né? E esse é um problema que pela estimativa, pelo que a gente tem percebido, não é tão intenso no Brasil, mas é uma realidade. O senhor gostaria de fazer alguma consideração sobre esse assunto para nós? Gostaria. Isso é um posicionamento muito pertinente. Eu acredito que não há dúvida nenhuma que, uma vez ocorrendo esse tipo de atitude, né, relacionada ao tráfico de órgãos, isso sem dúvida é uma violência contra a pessoa, né? Mas é uma pena que ele representa muito mais, hoje no Brasil, posso te dizer isso, representa muito mais um exemplo de uma possibilidade do que um fato. De um fato, né? Não é? Não há, para o senhor ter uma ideia, a possibilidade de alguém fazer esse tipo de crime é muito remota. Vou te explicar por quê. Primeiro porque, o senhor sabe quantos cirurgiões sabem fazer transplante de fígado em Minas Gerais? Olha, uns 8 ou 10. Sei, né? Porque e dizer que a gente não sabe porque não está na área da gente é mais tranquilo ainda, né? Então, uns 8 ou 10. Não tem mais do que isso. Segundo... Que forma um time, né? É menos do que um time de futebol. Eu falo assim, que forma assim, uma comissão na hora das lutas e interação, troca de experiência. Exatamente. Então, assim, é pouca gente capacitada para fazer. Segundo, uma vez transplantado, esse fígado só funciona de modo perene se recebendo um tratamento imunossupressor, que são drogas que você não encontra em farmácias. Não se comercializa esse tipo de remédio. Esse remédio é fornecido, aliás, por isso também o nosso sistema de saúde, o nosso Sistema Nacional de Transplantes é reconhecido como modelo no mundo, porque o governo não oferece só o transplante, ele dá o transplante e regula, mais do que oferece, ele regula a administração da medicação imunossupressora. Portanto, isso também é um outro obstáculo. É um obstáculo. Ao crime. Ao crime. Sabe, doutor, por que eu trato desse assunto com o senhor? Esse tema, padre, o transplante, ele certamente, dentro do sistema de saúde, ele é o tema mais sensível ao que se diz. É sensível. Ele é o tema mais sensível. É impressionante como as filas de pacientes esperando por um órgão inflam e reduzem de tamanho segundo o volume de informação boa e ruim que circula. Eu exatamente queria quebrar essa informação que as pessoas têm, né? É isso. Então é preciso ter muito cuidado é uma vigilância necessária que se faça, porque é um crime quase difícil de qualificar, né? De fato. Mas ele é muito mais um exemplo de uma possibilidade do que um fato. Ele não é um problema. O nosso problema está muito mais relacionado à falta de doadores do que ao tráfico de órgãos. Né? Isso é importante você colocar. Outro dia eu me senti quase ofendido, porque eu senti, às vezes, colocado no mesmo saco de alguém que alicia mulheres para levar para o outro lado do mundo para se prostituir. E isso é muito triste, né? Muito triste. Mas às vezes a sabedoria dos mais velhos nos ajuda. O meu pai me ajudou nisso. Na verdade, a gente não está falando da atividade regular, a gente não está falando, a igreja não quis fazer nenhuma referência a esse tipo, nenhuma referência negativa à atividade do transplante de órgãos, né? Ela quis simplesmente alertar para que a gente, né, procure defender as pessoas. Inclusive, quando eu peço ao senhor, doutor, para dizer umas palavras sobre esse assunto, é no sentido de a gente quebrar esses medos, essas resistências, para que as pessoas em casa, que às vezes no senso comum e
às vezes com informações distorcidas, abandonem o medo de serem colaboradoras desse processo. Exato. Porque tem muita gente que fala assim, eu não tenho coragem de ser doador. Não, já tirei do meu documento que eu aceito fazer a doação, porque eu não sei o que vão fazer com isso depois. Isso. Não se importe. E eu até, outro dia, fazia uma reflexão sobre esse aspecto e dizia o seguinte, numa palestra sobre esses assuntos, eu dizia o seguinte, minha gente, por exemplo, para mim hoje, se alguém um dia, se os meus órgãos forem colocados à disposição amanhã, se algo acontecer, porque o amanhã não nos pertence, se os meus órgãos amanhã estiverem disponíveis, eu digo, estão disponíveis os meus órgãos, né? Agora, se acontecer alguma coisa comigo e Deus o livre, os meus órgãos fossem sujeitos a esse tipo de má intenção, ainda assim, aqueles que cometessem tais erros seriam cobrados na vida e prestariam conta diante de Deus pelo ato errado em si, mas o fato é o seguinte, uma vida seria beneficiada. Então, para mim, pouco importa. Eu não tenho medo do que pudesse acontecer. Mas esse não é um problema. Exato, esse não é um problema em relação... mais de 90% dos transplantes de órgãos realizados no Brasil são realizados a partir de doadores em morte encefálica. São pessoas cujos cérebros estão mortos, ou porque tiveram uma agressão ao sistema nervoso central, receberam um tiro, um traumatismo craniano, um acidente de trânsito, ou então tiveram um extenso acidente vascular cerebral, né, um derrame extenso que matou o cérebro. Não estamos falando de coma, nós estamos falando de pessoas que não têm o cérebro funcionante. A propósito disso, para se dizer que uma pessoa tem o cérebro morto, existe um protocolo, um mecanismo burocrático, médico, legal, que determina que essa pessoa está em morte encefálica. Isso é regulado pelo Conselho Federal de Medicina, é conduzido sob o controle do Sistema Nacional de Transplantes e regulado e auditado em 100% dos casos. O protocolo de diagnóstico de morte encefálica, determinado pelo Conselho Federal de Medicina do Brasil e conduzido no Brasil, é o protocolo mais exigente que existe no planeta. Para se fazer esta afirmativa, é preciso que 2 médicos, sendo pelo menos um neurologista, façam os exames em momentos separados e determinem esse diagnóstico. E depois disso é preciso fazer um exame comprobatório, que no Brasil e em Montes Claros, o mecanismo para se fazer isso é através da verificação se há ou não fluxo de sangue dentro do cérebro. Na ausência de fluxo sanguíneo cerebral, neste contexto, é que se diz que a pessoa tem um cérebro morto. Isso é inequívoco. Nós podemos errar achando que alguém que não está, o método disse, ele não está em morte encefálica, e ele pode estar, e esse paciente nunca vai ser doador. Mas não há a possibilidade de erro do contrário. De alguém que não tem fluxo de sangue dentro do cérebro estar com o cérebro vivo. É impossível. É impossível. Tá certo? Então a doação de órgãos é uma atitude segura. E eu gostaria de eu gostaria de lembrar uma afirmativa do Papa João Paulo II. E é por conta disso que a nossa unidade de transplantes, que o senhor se referiu à inauguração em agosto do ano passado, leva o nome dele. João Paulo II, na oportunidade da abertura do 2º Congresso Mundial de Transplantes, que aconteceu em Roma no ano 2000, disse que não existe ato de generosidade, de caridade maior que uma família pode fazer para outra que não a doação de órgãos. Esse é o maior gesto de caridade, porque ele é anônimo. Você não doa para alguém, você doa. Você doa. Então ele é generoso, porque você não tem nenhum vínculo, nem de afeto, você doa por alguém que é seu par. Então, é isso que eu tinha para dizer. E que vai ter a oportunidade de continuar vivendo. Doutor, o nosso programa hoje
e você que está em casa pode perceber, está riquíssimo. Eu gostaria de continuar aqui, inclusive eu trouxe, quero mandar um abraço lá para Ângela do Jardim São Luís, que ela mandou uma pergunta sobre exatamente a questão que ela ouve muito falar, as pessoas ouvem muito falar sobre transplante de sangue, doação de sangue, essa coisa toda, mas ouve-se pouco falar sobre transplante de órgãos. Então ela fez uma pergunta e um pedido que o senhor já respondeu aqui. Nós estamos aqui nessa conversa boa para dizer o quanto é importante que as pessoas tenham consciência e favoreçam a doação de órgãos, abram o coração a essa experiência, porque com essa experiência vão estar favorecendo outras vidas. Isso é muito importante. Nós estamos falando sobre órgãos aqui, sobre transplantes de órgãos, sobre toda essa temática, por quê? Porque tudo isso vem acompanhado na nossa fé, na nossa confiança em Deus. Eu sempre digo para as pessoas, doutor, quando eu preciso sofrer alguma interferência cirúrgica, eu sempre me coloco nas mãos de Deus, nosso Senhor, e peço a Ele que venha agir por meio de vocês. Muito obrigado pelo seu sim à medicina, muito obrigado por ser um dos 8 transplantadores aqui na nossa região a nos ajudar. Que Deus o abençoe, que Deus o fortaleça. Muito obrigado pela sua presença e pela sua participação no nosso programa. Um abraço à sua família, a todos os seus. Se quiser deixar assim, umas palavrinhas, nós estamos com o tempo estourado mesmo, mas deixa um recadinho final para as pessoas que nos acompanham. O recado nosso é o de sempre, né? Não deixem de ser generosos, né? Se algum parente seu, se alguém dos seus amados está numa situação de morte encefálica num hospital, e se isso foi comprovado, se você for abordado quanto à possibilidade de doação, procure compreender o que está acontecendo. As explicações vão estar disponíveis e a segurança vai chegar a seu coração, tenho certeza. Não deixe o medo vencer a caridade. Não deixe o medo vencer a caridade. Não deixe o medo vencer a caridade. Que Deus Nosso Senhor abençoe você, sua vida, todos os seus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai bondoso, derramai vossa bênção e graça sobre a vida do Dr. Luiz Fernando, sua missão, todos os médicos de nossa cidade, de nossa região, todas as pessoas que passam por momentos difíceis, todas as pessoas que necessitam de órgãos. Que o Senhor abençoe e fortaleça, abra as portas, os caminhos e ajude a todos aqueles que estão envolvidos a encontrarem caminhos que possam favorecer a continuidade da vida do nosso povo. Deus abençoe você, sua casa, todos os seus, esta água que você traz junto da TV, do computador e esta água que aqui está. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Esta água, o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.